Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com alegria, reunidos como irmãos e principalmente para cultuar o nosso Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Neste momento, irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 100. Eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos do Salmo 100. Diz assim, Salmo 100, versículo 1 e 2. O título original do Salmo é Salmo de Ações de Graças. Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Oremos. Santo Deus, muito obrigado por este dia e obrigado por esse momento. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e com as nossas vozes, ó Pai, poder te adorar. Obrigado, Senhor, porque um dia tu converteste nossos corações e nos trouxeste, ó Pai, para a tua luz. Obrigado, ó Pai, porque em Jesus Cristo nós temos vida e vida em abundância. Nele também nós temos nossa esperança e nele nós temos paz. Cuida, ó Pai, de cada um de nós e nos fortalece a cada dia. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, esse Salmo 100, ele é bem famoso, né? Ele é um salmo curto, mas ainda assim traz uma mensagem muito importante para nós. O salmista aqui, ele conclama, né, as pessoas, não só o povo de Israel, mas todas as terras, a estarem celebrando, né, com alegria ao Senhor. E aqui ele dá pelo menos 2 motivos, que são motivos bem importantes também para nós. O primeiro é que nós devemos louvar a Deus porque ele nos criou, ou seja, ele é o Senhor das nossas vidas. E o segundo motivo é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa expressão é muito famosa, ela aparece em vários salmos, e uma das formas que você tem de experimentar ou de perceber o quanto que Deus é gracioso, é misericordioso, é perceber que ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então, sem Jesus, nós não tínhamos vida. Sem Jesus, a gente não poderia ter esperança no nosso coração. A gente andava em trevas, desgarrados, mas Jesus colocou no nosso coração a esperança viva. E por causa de Jesus, nós temos a plena certeza que nós vamos morar para sempre no céu, louvando e adorando a Deus. Enquanto este dia não chega, cabe a nós juntos como igreja estarmos adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar cantando, irmãos. O Salmo 121 é uma música nova que a gente está aprendendo. O pastor cantou bastante domingo agora, e agora a gente vai cantar mais um pouquinho. Vamos cantar bem alegre, bem forte.
começar agora uma sequência de músicas. A gente vai cantar agora vários salmos, na verdade, e outros são trechos da Bíblia também, de crônicas e outros salmos.
Santo Deus, amado Pai, Deus grandioso, todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor, de reunião com os irmãos, que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, de uma forma que te agrade, Senhor, como tu nos ordenaste, Senhor, nós possamos amar uns aos outros, Senhor, apenas em ti, Senhor, que nós possamos nos lembrar desse mandamento, Senhor, amar o nosso irmão como nós mesmos, Senhor, e amar a ti acima de todas as coisas, Senhor. Muito obrigado por nós estarmos aqui, nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, através da tua palavra, nós possamos sair, Senhor, ser testemunhos ao mundo, pegar a tua palavra, Senhor, a todos aqueles que tu tens chamado, Senhor, segundo a tua vontade e a tua benevolência. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Abençoa, Senhor, a palavra, abençoa a vida do pregador, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados a cada dia e testemunhar, Senhor, o teu amor a todas as nações. É o que eu te peço, Senhor, humildemente, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A palavra está com o pastor, pode sentar. Meus amados, uma boa noite a todos. Uma alegria vê-los aqui nesta noite, uma satisfação enorme de poder, no meio da semana, poder reunir na igreja para podermos adorar, bendizer ao Senhor e também ouvir a sua santa palavra. Nós estamos, algumas quartas-feiras, eu acho que já completando quase que um mês, expondo o Salmo de número 1. Esse Salmo é maravilhoso. Não é à toa que ele é o salmo que é a porta de entrada para o saltério. Esse conjunto, né, de salmos de gratidão ao Senhor, de louvores ao Senhor, salmos que são orações, que são lamentos. O livro de Salmos, irmãos, ele tem mais de 100 citações durante todo o Novo Testamento. Então você percebe a importância do saltério, dos salmos, durante toda a história da redenção. O livro de Salmos, ele retrata as angústias, os sofrimentos, as dores e também as alegrias, a satisfação de viver com Deus neste mundo. Estamos em peregrinação
para Jerusalém Celestial, antes de nós, muitos crentes, muitos servos de Deus viveram, né, com Deus, e eles deixaram registrados nos Salmos as suas experiências, os seus sentimentos. Por isso o livro de Salmo, ele toca no nosso coração de uma maneira extraordinária, porque ele trata de sentimentos, e nós somos seres humanos que temos um coração, temos emoções, e nós vemos então, na experiência daqueles que tiveram com Deus, uma experiência muito grande, e escreveram isso pela inspiração do Espírito Santo, vemos nessas experiências o que estamos passando hoje. E aí vemos então como Deus, pela sua palavra, fala ao nosso coração. Então, um dos objetivos do salmista, ao escrever o Salmo de número 1, é mostrar, irmãos, de uma maneira introdutória, que existem dois tipos de pessoas neste mundo. E nós temos que nos aperceber disso claramente. Não existe outra classificação. Existe os justos e os ímpios. Existe os justos e os injustos. Os puros e os ímpios, os sujos. Existem os pecadores, os escarnecedores e aqueles que são santos diante de Deus. Então, existe somente esses dois tipos de classe de pessoas diante do salmista. Ele vai nos mostrar isso aqui claramente. E ele, irmãos, aqui então, quer que nós nos enquadremos naquela classificação que é chamada de justos. Ele não quer que você seja um ímpio. Ele vai mostrar a vinda do ímpio, vai retratar a vida dos pecadores, dos escarnecedores, mas ele não quer que você seja assim. Deus quer moldar em mim e você o comportamento do justo, daquele que é justificado em Cristo. É isso que nós estamos tratando aqui. Nós não podemos nos tornar justos diante de Deus se não for através do seu Filho, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos lavar e nos justificar pela sua morte. Ele morreu a nossa morte, para que então pudéssemos ter a esperança de vida em Cristo Jesus. Então esse termo, justificação, é um termo jurídico, usado na jurisprudência, para aqueles que, de alguma forma, cumprem a lei. Então nós não somos cumpridores da lei, nós somos transgressores da lei, somos pecadores. Mas Jesus, ele veio, cumpriu a lei, se sacrificou em nosso lugar para então nos dar a sua justiça. E é assim que nós nos tornamos justificados. Como nós nos justificamos? Através da justiça de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então o salmista, ele abre o saltério, mostrando para nós a vida do justo, como é que os justos vivem, procedem, e como os ímpios também procedem. Esse salmo também tem o objetivo, irmãos, de levar o povo de Deus a ter uma vida mais consagrada. Esse é o objetivo do salmista. Ele quer que você abra o saltério, primeiro capítulo, e você entenda então que Deus quer que o povo de Deus viva uma vida consagrada a Deus. Ele não pede menos do que isso. Que você santifique, se consagre, e viva uma vida cada vez mais piedosa. Terceiro objetivo desse salmo é levar o povo de Deus também a ter uma gratidão ao Senhor Deus, que entrega a sua lei para o seu povo. Você não conheceria o que Deus requer de você se não fosse a sua lei. Então levante as mãos para o céu se Deus, ele está te ensinando. Se Deus, ele está fazendo com que você seja discipulado, doutrinado na sua lei, na sua revelação. Então levante a mão para o céu e agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu posso ter prazer na tua lei. E nós vamos ver, irmãos, em quarto lugar, que o objetivo do salmista é fazer com que você conheça o destino final da vida dos justos e dos ímpios. Ele vai finalizar aí, no verso de número 6, e vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele termina o salmo assim. Ele começa dizendo:
bem-aventurado, feliz o homem, ele vai dizer, né, feliz aqueles que andam com Deus, e ele vai finalizar dizendo que aqueles que andam longe de Deus perecerão. Então é esse contraste, é esse destino final que o salmista está nos levando aqui a conhecer. A felicidade eterna de viver com Deus para sempre e a desgraça eterna daqueles que caminham com Deus e não levam a Deus em conta aqui nesta vida. A divisão desse salmo, irmãos, como eu mostrei para vocês, pode se dividir em 3 etapas. Né? Do verso 1 a 3, nós vamos ver aí que é justamente o retrato, a descrição do justo. Verso de número 4 a 5, você vai ver aí a descrição dos ímpios. Né? E em terceiro lugar, você vai ver aí o destino final do justo e dos ímpios. Né? Verso de número 6, você vai ver isso. Bem, na quarta-feira passada, nós começamos a ver o retrato do justo. Qual é a foto do justo? Como é que o justo, aquele que anda com Deus, aquele que ama Deus, ele se comporta aqui nessa terra? Como é? Qual é o retrato dele? Nós vimos aí então que esse justo, né, ele, em primeiro lugar, vai ser descrito aqui como uma pessoa feliz, independente da situação que ele viva, né, de como ele está passando. A felicidade dele não é a ausência de problemas, a felicidade dele não é angariar, juntar patrimônio aqui, não. A felicidade dele é andar com Deus, é uma pessoa, é viver com Deus. Né? E nós vimos isso, essa é a condição da pessoa que anda com Deus. Eu quero que você observe isso claramente. Em segundo lugar, nós começamos aqui a ver o caráter do justo. Você vai perceber aqui que ele vai dizer que o justo ele é conhecido por aquilo que ele não faz e por aquilo que ele faz. Na quarta-feira passada, nós vimos então o que o justo não faz. Ele não anda no conselho dos ímpios. Isso aqui tem a ver, né, com a sua mente. Você não é impactado, você não recebe certos conselhos mundanos. Em segundo lugar, você não anda na dinâmica, no caminho dos ímpios. E também você não participa da roda dos escarnecedores. Né? Então, nós vimos aqui na quarta-feira passada que o justo, aquele que anda com Deus, né, ele deixa de ouvir certas pessoas. O justo, ele deixa de adotar o estilo de vida de certas pessoas. E, por fim, nós vamos ver que o justo, ele deixa de frequentar certos lugares. Então, se você quer ser feliz, você tem que se sacrificar. Sacrificar algumas coisas. Né? Você tem que deixar de ouvir certas pessoas. Você tem que deixar, né, de andar com certas pessoas. E tem que deixar de frequentar alguns lugares que vão lhe levar, né, para longe de Deus. Você tem que ter isso claro na sua mente. Aqueles que querem obedecer a Deus têm que ter uma visão diferente deste mundo. Não podem andar com pessoas que são diferentes, né, daqueles que obedecem à palavra de Deus, que vivem a ética das Sagradas Escrituras, porque a ética do mundo é diferente, né, a moral deles não é moral, é imoral, né, então os ímpios eles vão se comportar de uma maneira diferente da nossa. Você tem que se aperceber disso. Então você tem que deixar de andar no caminho largo deles. Eles vão lhe chamar para... Eles têm um caminho muito largo para andar com eles. Eles vão querer dar o braço com você e diga, anda comigo. E eles vão frequentar lugares que você não pode frequentar. É difícil, irmãos. Então perceba aqui, né, que o salmista, ele vai traçar aqui uma progressão. Ele vai dizer aqui, você não deve ouvir, você não deve andar e você não deve sentar. Se você fizer isso,
é fatal para a sua vida. Fatal. E ele vai aqui fazer uma progressão também, mostrando a impiedade dos homens. Ele começa dizendo, né, não ande no conselho do ímpio. O ímpio é aquele que é até moralmente correto, até um bom pai de família, até um bom profissional, mas é uma pessoa que não leva a Deus em conta, ele é o ímpio. Aí ele vai progredir, ele vai dizer, não se detenha no caminho dos pecadores. O pecador já é aquele que vive de uma maneira deliberada no pecado. E que ele não tem vergonha de ensinar, ele não tem vergonha de mostrar os seus pecados. Ele abre o celular e mostra aqui, tá vendo? É assim que eu vivo. Né, de uma maneira completamente, né, imoral. Ele mostra para você. E o salmista vai dizer, não ande no caminho deles, com ele. Ele vai lhe mostrar como é que ele anda. E por fim, ele vai dizer, também não se assente na roda. Se você sentar na mesa dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, das coisas de Deus, né, então você vai beber uma taça, um veneno, que vai prejudicar toda a sua vida. Eles vão dizer, essa é a felicidade, a taça da felicidade, mas no final é choro e ranger de dentes. Porque, irmãos, o diabo, ele é o maior estelionatário do mundo. E os filhos do diabo também são os maiores enganadores deste mundo. Eles vão fazer tudo para poder cooptar a sua vida e trazer você, né, para junto deles, mas no final é choro e ranger de dentes. Então, essa, irmãos, é aquilo que nós devemos deixar de fazer. E a pergunta que se levanta aqui é essa: o que tem guiado os seus passos? Quem é que tem, né, ajudado você a trilhar a sua vida? Quem é, né, ou quais são os lugares que você tem frequentado? Quem são aqueles que são seus conselheiros? Aqueles que querem viver uma vida justa, eles andam com pessoas que são santas, que são justas, que vivem uma vida consagrada a Deus. Aqueles que querem viver uma vida piedosa são aqueles, né, que adotam um estilo de vida totalmente diferente do mundo, e são aqueles que se assentam com pessoas que vão ensinar a palavra de Deus para você, que tem a contribuir com a sua fé, com a sua piedade. Então eu quero que você entenda isso claramente. Em terceiro lugar, olhando aqui o caráter, né, desse justo, você vai ver aí então a sua virtude. Quais são as suas virtudes? O que ele faz então para ser uma pessoa virtuosa? Vamos ver aí? Verso de número 2 diz assim, vamos ler todos juntos? Antes a sua lei, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mais uma vez, vamos ler? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A expressão aqui, irmãos, prazer, tem a ver com você valorizar algo. Você colocar valor em algo. Quando você coloca valor em algo, você tem prazer nessa coisa. Então, o salmista está dizendo que o justo é alguém que tem prazer na lei de Deus. Isso aqui é contrário à sua natureza. Quem aqui nunca se pegou, né? Quem aqui pode levantar e dizer que nunca dormiu lendo a palavra de Deus? Quem aqui pode levantar a mão e dizer que no sermão não ficou com sono? Quem aqui, né, pode levantar a mão e dizer, pastor, eu nunca, né, no período de louvor, né, não bocejei? Pessoal, ter prazer nas coisas de Deus é contrário à nossa natureza. Então, perceba que as pessoas que querem ser virtuosas,
né? O justo é uma pessoa que tem prazer, que estabelece a lei de Deus como algo mais valioso para a sua vida e mais prazeroso. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Então, isso aqui é uma luta que nós travamos para fazer as coisas do Senhor coisas prazerosas. Tornar aquilo que é amargo doce. Abra comigo, por favor, para o Salmo de número 19. Olhe comigo a oração que nós devemos fazer para tornar as coisas de Deus doce para a nossa vida. Eu sei que é difícil. E o justo é aquele que luta com todas as suas armas, seus sentimentos, para tornar as coisas de Deus prazerosas para si. Vamos ler aí? Salmo de número 19, verso de número 7, até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Percebam, irmãos, que a lei do Senhor, ela deve alegrar o seu coração. O justo tem alegria ao ler, estudar, meditar na palavra do Senhor. E eu queria mostrar isso para você. É uma luta sua que você tem que travar para transformar as coisas de Deus, que são amargas por causa da sua natureza caída, por causa dos seus pecados, é difícil. Você então tem que orar e dizer: Senhor, pela tua graça, torna aquilo que é amargo em doce para a minha vida, que seja mais doce do que o mel e o destilado dos favos. O justo é uma virtude dele. Ele tem alegria, ele tem prazer em ler, em ouvir sermões, em cantar a palavra de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor, em decorar salmos, em decorar passagens da palavra de Deus. Ele tem prazer nisso. Então, quero que você perceba que nós, irmãos, temos que amadurecer muito na nossa caminhada cristã. Percebam que o justo, ele procede assim, ele tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor aqui tem a ver, irmãos, com toda a palavra de Deus. Não é somente o Pentateuco, né? Para os judeus, a lei do Senhor são todas as escrituras, tanto as escrituras históricas, quanto proféticas, né, quanto poéticas. Toda a lei do Senhor, todo esse arcabouço, toda a palavra de Deus deve ser prazer para a nossa vida. E ele vai dizer aí, né, que a virtude dele é ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. A palavra meditar aqui é justamente, irmãos, aquela reflexão, aquela meditação que você faz, né, ao estudar alguma coisa. Então você medita. Você não somente lê, mas você medita para poder aplicar a sua vida. E na cultura judaica, meditar não significa simplesmente um exercício mental. Na cultura judaica, meditar é recitar em voz baixa, se balançando para frente e para trás, para que você decore e desça da sua mente para o coração. Vocês já viram os judeus no Muro da Lamentação? E eles ficam assim, com um papelzinho na mão, e eles ficam assim fazendo isso? Eles estão ali falando em som baixo a palavra de Deus, para que desça da sua mente para o coração. E eles ficam: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho
dos pecadores, e eles vão falando assim, e eles vão se movendo para que esse meditar não crie sono, e você divague. E eles ficam então fazendo essa meditação, olhando a palavra de Deus, e eles vão até que isso entronize no seu coração e desça para o seu comportamento. Isso é o meditar na cultura judaica. É você, com todo o seu ser, com todo o seu corpo, não somente com a sua mente, com o seu espírito, mas você, fazendo, forcejando, dizendo: entra, desce, vai para o coração, Senhor, me ajuda, que eu desça para o meu comportamento. E aí então ele sai e vai viver isso na sua vida cotidiana, diária. É assim, irmãos, que eles fazem. E aqui, então, cabe para nós entender que de dia e de noite, durante todo o tempo, não tem tempo ruim, não tem tempo mau para ler a palavra do Senhor, para meditar nela, seja no seu trabalho, você indo para o trabalho, no ônibus, voltando para casa já à noitinha, você pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia no celular, e meditar nas coisas do Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para o meu coração? De dia e de noite, não tem tempo. E aqui cabe as perguntas: quanto tempo você tem gasto na lei de Deus? Quanto tempo você gasta no seu dia para ler a palavra do Senhor? Qual é a importância que você tem dado para ouvir um sermão durante o seu dia? Quem sabe decorar o versículo? Será que realmente você tem feito da lei de Deus o seu prazer? Será que isso é o retrato que emoldura a sua vida? E as pessoas podem olhar para você e dizer: olha, aquela pessoa é uma pessoa realmente santa, porque eu vejo ela decorando a Bíblia. E ele está lá, falando, em voz baixa, a palavra de Deus, sem incomodar ninguém. E ele está lá, olhando a palavra de Deus e guardando isso no seu coração. Percebam, irmãos, que isso emoldura a vida do justo. Em quarto lugar, não está aí no slide, eu quero mostrar para vocês então, finalizando, a posição do justo. Nós vimos a sua condição, ele é feliz. Seu caráter é um caráter moldado pelo que ele não faz, o seu sacrifício, e pela sua virtude, ele ama. Percebam que tudo está envolto com a palavra de Deus, a sua vida está envolta em obedecer a palavra de Deus. E eu quero que você abra comigo, lá em Josué, abra comigo, por favor, e observe comigo isso. Josué, capítulo de número 1, verso 8 e 9. Vamos ler? Para finalizar esse ponto, como é que o justo procede? Josué, depois de Deuteronômio. Aqui, irmãos, Deus manda Josué conquistar a terra prometida. E ele vai dizer como é que ele vai conquistar a terra prometida. Josué 1, verso 8 e 9. Vamos ler? Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandou eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só, então perceba, por onde quer que tu andares, qual é o teu caminho, aonde tu estás indo. Medita nesta lei, na palavra de Deus. Ela que vai fazer você tomar decisões sábias, ela que vai fazer você tomar escolhas que os ímpios não tomariam, vai fazer você aconselhar as pessoas, elas virão até você porque você conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus está no seu coração e na sua mente. Então, Moisés vai deixar aqui um sucessor que é Josué, e Josué vai ser ensinado por Deus
irmãos, a obedecer e a meditar na palavra de Deus para a sua vida. Que coisa interessante, né? Ao invés de Josué conquistar a terra prometida pela espada, em primeiro lugar, ele tinha que, antes de ser um guerreiro de Deus, ele tinha que ser um estudioso da palavra de Deus. Isso aqui molda, irmãos, o caráter do justo. Antes de você ser aquilo que você é profissionalmente, você tem que ser, antes de tudo, alguém que ame, que goste de estudar, que seja abalizado na palavra de Deus. Por fim, eu quero mostrar aqui a posição do justo diante de Deus. O Salmo está falando daqueles que amam a Deus, que vivem com Deus. E qual é a posição dele diante de Deus? Veja aí, o salmista vai usar aqui uma figura, uma metáfora. Ele vai dizer aqui que aquele que anda com Deus é como uma árvore. Vejam só então, terceiro, verso 3 diz assim, vamos ler juntos? Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Percebam que o salmista vai dizer que o justo é como árvore. Agora, olhe comigo, por favor, e veja como é que ele vai chamar, o contraste que ele vai fazer e a figura que ele vai usar para o ímpio. Verso 4, ele vai dizer aí, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Percebam então o contraste, irmãos, que o salmista quer dar para a vida daqueles que são justos. Os justos são como árvore. E a árvore, ela, irmãos, na cultura do Oriente Médio, ela não poderia ser plantada em qualquer lugar. Naqueles dias o solo era seco. A temperatura, irmãos, alta, né, era difícil para se plantar uma árvore. Você não podia plantar em qualquer lugar. Então, essa árvore que o salmista está dizendo aqui, é uma árvore, irmãos, que ela não nasceu por si própria. Ela foi plantada, ela foi colocada, ela foi planejada. O que o salmista está dizendo aqui, em outras palavras, é que Deus, Ele pensou na sua vida. Deus, irmãos, Ele amou você antes dos tempos eternos. Deus, Ele pensou em você. E Ele plantou você, não num solo seco para você morrer. Deus plantou você junto às águas, junto ao rio, irmãos, a uma corrente de águas. Isso aqui tem a ver com a presença do Espírito Santo. E percebam então que aquele a quem Deus ama, aquele a que Deus cuida, planta como uma árvore, ele tem raiz. E vai dizer aqui que essa pessoa, no seu devido tempo, dá o seu fruto. Isso significa que todos aqueles que são salvos, né, eles, irmãos, frutificam para a glória de Deus. As pessoas, elas veem seu fruto. Irmãos, um espinheiro dá frutos? Não. Mas uma árvore frutífera dá frutos. Uma mangueira, olha, dá uma manga muito gostosa. Né? Uma goiabeira bem plantada, né? Bem adubada, dá uma goiaba muito gostosa. É assim que Deus vê você. Deus salvou você, plantou você no solo da graça para que você dê frutos. Olhem comigo, por favor, Efésios, capítulo de número 2. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós somos salvos pela graça, plantados no solo da graça. E ele vai mostrar aí, irmãos, para que Deus nos salva. Para que é? É para que você fique sentado numa igreja, num banco duro, frio, sem fazer nada? Não. Efésios capítulo de número 2. Olhem comigo, por favor. Verso 8 a 10. Para que Deus salva você pela sua graça. O que é? Para que você faça o quê? Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé,
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, se Deus salvou a sua vida, amou você, Ele então vai preparar você para dar frutos. E esses frutos aqui, meus amados irmãos, podem ser vários frutos. Podem ser frutos de uma vida santa. Pode ser frutos de evangelismo, e você amar a evangelização, e você então semear na vida de outras pessoas, e você então colher esses frutos, e a pessoa se converte, entrega seu coração a Deus. Pode ser frutos do amor ao seu cônjuge, você pode frutificar no seu casamento. Os frutos aqui podem ser seus filhos, que você então pode entregar a Deus como frutos para o serviço dele, consagrados a ele. Os frutos aqui, irmãos, podem ser virtudes. Você então, cheio do Espírito Santo, pode ser uma pessoa benigna, bondosa, perdoadora, diferente de antes da sua salvação, quando você era uma pessoa invejosa, você não perdoava as pessoas, você era vingativo. Então, Deus começa a frutificar na sua vida. E esses frutos podem vir de formas variadas para a glória dele. E vai dizer aqui, lá em João, capítulo de número 15, se você está enxertado na videira verdadeira e você dá frutos, o Espírito Santo, ele poda você para dar mais frutos ainda em Cristo Jesus o Senhor. Então você tem seiva, você tem vida. Perceba aqui, irmãos, no verso de número 3, que além de dar frutos, vai dizer aí, cuja folhagem não murcha. Então, você que é uma árvore plantada por Deus, você vai enfrentar intempéries, você vai enfrentar circunstâncias de seca, você vai passar por momentos também difíceis nesta vida, que vão bater na sua vida, que vão fazer você chorar, vai fazer você, vai doer, doenças, dificuldades na sua vida. Mas vai dizer aqui, irmãos, que você não vai secar, sua folhagem não vai ficar amarelada e cair. Vai dizer aqui, cuja folhagem nunca seca, nunca murcha, porque você está plantado junto às águas que correm, e o Espírito Santo então rega a sua vida e faz você ficar forte, e batem os ventos, bate a chuva e a árvore não cai. Você fica firme. Vai dizer aí, por fim, que a sua posição diante de Deus, irmãos, sempre será bem-sucedido. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Isso aqui está linkado lá com Josué, capítulo de número 1, verso 8 e 9, que diz que Deus vai dizer a Josué, medita, ser forte, corajoso, e tudo te irá bem na tua vida. Então, o sucesso na sua vida está, irmãos, linkado com a sua vida espiritual. Se você está bem com Deus, se você está frutificando para Deus, se a sua folhagem não está seca, então o resultado é que você será bem-sucedido. Aqui ele está falando de resultados. Percebam? Deus amou você, plantou você no solo da graça. Você vivendo uma vida espiritual devota a Deus, você vai dar frutos, você não vai secar, vai gerar para a eternidade, e o resultado disso é que você será bem-sucedido tanto para a vida eterna, quanto para a sua vida aqui na face da terra. Tudo que você colocar a mão será bem-sucedido. Deus vai lhe abençoar, vai cuidar de você nos seus estudos, para passar num concurso, abrindo uma porta de emprego.
Deus promete que você será bem-sucedido. Você não vai sofrer dano, porque Deus lhe ama, porque Deus cuida de você. Você está plantado por Deus. Tudo te irá bem. Esse é o retrato, irmãos, para finalizar, concluir nessa noite, o retrato do justo. Eu quero que você veja, a sua condição é de felicidade, porque está protegido, guardado, ele é amado, ele é ensinado por Deus. Feliz, bem-aventurado é esse homem. Eu quero que você veja o seu caráter, como ele procede. Eu quero que você veja a sua virtude, transformar a palavra de Deus em seu prazer. E por fim a sua posição. Ele nunca cai, ele nunca murcha, ele sempre frutifica para a glória de Deus. Então eu quero que você veja isso claramente e você então amadureça. O Espírito Santo quer mostrar para você a vida do verdadeiro homem que anda com Deus. É diferente dos homens do mundo, é uma outra categoria. Ele não se comporta como as pessoas do mundo se comportam. E é isso que Deus espera de você. Deus quer que você ande assim. Esse é o comportamento que Deus espera que você tenha na sua vida. Ele não espera menos de você. E Deus, Ele não baixa os seus critérios, Ele não baixa o seu modelo para que você entre nele. Não. Nós é que temos que subir. Se nós queremos viver uma vida justa e que agrade a Deus. E Deus não espera menos do que isso. Então, se você entende que Deus te ama, Deus está chamando você, plantando você no solo da graça. Então, ande assim, busque viver assim. E tudo te irá bem. Deus vai cuidar da sua vida. Se você cuida das coisas de Deus, Deus cuidará das coisas menores. Se você cuida das coisas maiores, das coisas do céu, Deus vai cuidar então das coisas menores da sua vida aqui na terra. Esse é o justo. Essa é a foto do justo. Será que as pessoas podem olhar para você e dizer, olha, aquele ali é uma pessoa santa. Rapaz, aquele irmão é gente boa. Uma pessoa que é exemplo para a minha vida. E me ajuda a ver as coisas do céu na sua vida. Que exemplo! Será que você é assim? Será que as pessoas podem olhar para você e bater a sua foto e dizer, esse é um justo, aprovado. Parabéns. Continue firme, continue assim. Irmãos, que Deus nos ajude a ter essas nuances, a ter esses reflexos do justo verdadeiro, bíblico, na nossa vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe pela sua palavra. Amém.